Vamos agora entrar na palavra do Senhor, em 1 Reis, ou 1 Reis, capítulo 19. Você que está com a sua Bíblia, abra a palavra no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Você que está no celular, você possa procurar então 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler a partir do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Quem achou diz amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E disse: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos alimenta. E que a tua palavra, Pai, cumpra hoje o propósito para o qual ela vai estar sendo declarada e enviada. Nós queremos declarar que os nossos corações estão abertos para ouvir a tua palavra. E que nossos corações sejam uma terra fértil nessa manhã. Para que a tua palavra entre em nossos corações, permaneça em nossos corações e produza frutos para que outras pessoas possam receber do Senhor. Que a tua palavra nessa manhã possa ser um alimento vivo, como ela é declarada na sua palavra. Que ela seja um alimento vivo em nós. Nós declaramos neste lugar, eu creio que meus irmãos nas suas casas estão declarando: o Senhor tem liberdade para agir, o Senhor tem liberdade para operar. Eu te dou e nós te damos liberdade, Senhor. Queremos fazer apenas, unicamente a tua vontade. Aquilo que o Senhor quiser fazer, faça. Nós oramos e agradecemos, Pai, pela tua presença neste lugar e pela tua presença em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui no capítulo 19 nós vemos uma história sobre Elias, mas antes de entrar no texto em si, eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Elias. O profeta Elias, hoje tem uns passarinhos aqui que estão felizes, irmãos, estão cantando. Tem uns passarinhos aqui dando glória ainda. Amém. Agora sim, eles foram adorar para lá. Quando nós conhecemos o profeta Elias, a primeira menção do profeta Elias é no capítulo 17 de 1 Reis. Elias, ele é apresentado em grande estilo a nós. Ele é apresentado de uma forma maravilhosa. Já é apresentado falando que não ia chover. Ele já chega conversando com o rei Acabe, falando: não vai chover. Não vai chover por algum tempo, segundo a minha palavra. E de repente diz que não chove. De repente, a partir do momento que Elias declara: não vai chover segundo a minha palavra, não chove mais, parou. Não caiu uma gota de chuva do céu.
E de repente Deus fala para o profeta Elias, fala: agora você vai ali pro rio de Queribe, você vai lá para a fonte de Queribe, e ali você vai ser sustentado por corvos. Imagine Deus falando para você: vai ali no rio, vai ali em Morretes, quem conhece Morretes, vai ali em Morretes, fica perto do riozinho, e você vai ser ali sustentado por corvos. E ele vai, obedece o Senhor, fica ali no val de Queribe, ele fica ali junto às águas, e um corvo toda manhã trazia pão e carne, e de noite de novo, pão e carne. E de repente, o profeta Elias vê que a água está secando, porque faz um tempo que não chove. Deus dá outra direção ao profeta Elias e fala para o profeta Elias: agora você vai para uma viúva de Serepta, e lá você vai ser sustentado por ela, porque eu já ordenei a ela. O interessante dessa história é que a única pessoa que não sabia disso era a viúva. Deus chegou e falou: já falei para ela sustentar você. A única que não sabia era ela, porque quando chegou ela ficou: como assim? Eu só tenho um pouquinho de trigo, um pouquinho de farinha para alimentar eu e meu filho, e nós vamos depois comer, é o único alimento que nós temos, nós vamos morrer. E de repente Elias chega para essa viúva, pede ali para ela fazer o pão, pede para ela fazer ali o alimento. Ela fala que só tinha um pouquinho que ia alimentar ela, o filho ia morrer, mas Elias fala: não se preocupe, faz lá primeiro para mim. Primeiro, é um profeta, faz primeiro para mim, depois você faz para você, e depois fica tranquila, não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite, você vai se alimentar e eu também. Nós vamos ficar aqui tranquilos, Deus vai nos abençoar. E o que ela fez? Obedeceu, foi lá, fez para o profeta, e a farinha não acabou, o azeite não acabou, e ficou ali alimentando o filho e a família. E de repente, depois de um tempo, o filho dessa mulher morre. E o profeta Elias, ela chega para o profeta Elias: que você me trouxe pesar aqui, você veio, e se fosse no dia de hoje, me trouxe azar. Você me trouxe azar. E de repente ele fala: calma aí, ora ao Senhor, deita lá no menino, tal. E de repente o menino ressuscita. Então o profeta Elias ressuscita o filho da viúva. E de repente nós continuamos a história, e nós vemos que entramos no capítulo 19, onde o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal. Ele chega no capítulo 18 e ele desafia os profetas de Baal. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Então dá no total 850 profetas que ele desafia. E de repente ele desafia eles e fala para o povo: pare de coxar em dois pensamentos. Se Deus é Deus, serve a Deus. Se Deus não é Deus, não serve a ele, serve a Baal. E de repente ele faz um desafio, fala: vamos fazer um sacrifício. Deus que responder com fogo é Deus. E todos topam, aceitam o desafio. E dele fala: como eu sou um cavaleiro, primeiro vocês. E de repente os profetas de Baal, Azera, começam a fazer o sacrifício, se bater. Eles começam a se judiar, se bater ali, fazer flagelos. E de repente o profeta Elias, como um bom profeta, ele começa o quê? Caçoar dos profetas, falando: grite mais alto, fale mais alto, talvez Baal está dormindo. Talvez ele está dormindo, não está ouvindo vocês, grite mais. E eles gritavam, e nada, o Baal não respondeu. De repente chega a vez de Elias. Elias, ele é um cara corajoso, e ele chega e fala: olha, para mostrar que Deus é Deus, não simplesmente eu vou oferecer um sacrifício, eu vou pegar o sacrifício, eu vou pegar a lenha. Ele pegou a lenha, colocou o sacrifício, fez ali um furo, um val ali, um reguinho, um rego, fez um rego, segundo a palavra, fez um rego ao redor, e jogou água. De repente jogou água na madeira, jogou água no sacrifício, jogou água em tudo. Já é difícil pegar fogo com madeira seca. Se eu ficasse na selva, em qualquer lugar, já ia ser difícil fazer com madeira seca. Imagine depois cair uma chuva, não pega. Não pega de jeito nenhum. Então ele joga água e fala: agora vocês vão ver. De repente ele ora: Senhor, pá, começa a fazer uma oração poderosa. E de repente Deus, vem o fogo, e não apenas consome o sacrifício, consome tudo. Até 12 pedras que tinham sido colocadas representando as 12 tribos, sumiu. Deus consumiu tudo, a água, tudo. E de repente ele vai, e o povo fica ali com temor e começa a adorar o Senhor. E ele pega, mata os profetas, 850 profetas são mortos pela idolatria. E de repente Jezabel chega no capítulo 19 e fica brava, porque Jezabel era uma pessoa que adorava Baal e Azera. Mas o que eu quero, por que eu contei toda essa história? Se nós começássemos a ler sobre Elias no capítulo 19,
nós iríamos pensar que era um profeta qualquer. Nós iríamos pensar que estava falando de um homem, que era um homem com pouca fé. Talvez um profeta que Deus levantou para uma obra específica. Como a gente vê em alguns momentos, alguns profetas que aparecem e fazendo algo específico, depois não é mais mencionado sobre o profeta. Talvez nós íamos ler sobre Elias e falar, poxa, Elias deve ter sido um homem que Deus levantou e de repente ele não serviu o Senhor como o Senhor queria, não fez o que o Senhor queria. Não dá para entender muitas vezes se começasse no capítulo 19. Mas como a gente começa no capítulo 17, a gente vê que Elias era um homem de fé, um homem de coragem. Eu não consigo ver Elias como um menino. Eu não consigo ver Elias como um homem fraco. Eu não consigo ver Elias como um homem sem fé, um homem sem comunhão com Deus. Eu não consigo enxergar dessa forma. Então quando você lê no capítulo 19, você continua lendo e vendo um homem de coragem. Você continua lendo e vendo um homem de ousadia. Você continua vendo Elias, o homem que fez tantos milagres, agiu de tantas formas e não teve medo de Acabe, não teve medo de tantas situações. Um homem que enfrentou situações tão difíceis, enfrentou o povo, enfrentou o rei. Ele enfrentou, nos capítulos anteriores a gente vê um homem enfrentando situações, e de repente chega no capítulo 19, esse mesmo homem, ele tem medo. Esse mesmo homem, ele foge. Esse mesmo homem fica desanimado. Esse mesmo homem, de certa forma, fica depressivo. Esse mesmo homem. E Deus, ele poderia ter pulado o capítulo 19. Deus, ele poderia ter falado, não escreve o capítulo 19, vamos pular para o 20. E nós íamos ficar com a imagem de Elias como um homem poderoso, um homem que falava e acontecia, um homem que segundo a palavra dele não choveu. Mas de repente a gente conhece o Elias, um ser humano como nós, um homem como eu e você, um ser humano que tem emoções, um ser humano que em meio a um desafio, em meio a uma ameaça, ele teve medo. Quem nunca teve medo? Quem nunca passou por situações difíceis? E muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão passando por uma situação difícil e nós muitas vezes falamos, não tem fé. É uma pessoa sem fé, é uma pessoa que não tem coragem. Mas nós não sabemos a história que ela escreveu com Deus por anos. Talvez ela enfrentou situações atrás de situações, dificuldades atrás de dificuldades, e isso levou ela a um desânimo. A gente não sabe. Mas nós vemos então o profeta Elias passando uma situação difícil. Eu quero separar o sermão em duas partes. A primeira parte do sermão, eu quero falar os fatores que agravaram a situação de Elias. A segunda parte do sermão, eu quero lidar a questão como Deus agiu diante dessa situação na vida de Elias. Então, o primeiro fator que eu vejo que agravou a situação de Elias é a palavrinha que está no versículo 3 do capítulo 19. Elias teve medo. Elias teve medo. O medo foi um fator que agravou a situação de Elias. O medo foi um fator que levou ele a fugir e ir em direção ao deserto, em direção a uma caverna. O medo foi o que levou Elias a fugir de uma situação. O medo, ele produz insegurança. O medo, ele produz o desespero. O medo, ele produz a ansiedade também produz o medo. Por quê? O que é a ansiedade? É o medo de um futuro. A ansiedade é você ficar preocupado por algo que vai acontecer. Você começa a pensar, poxa, amanhã já é futuro.
Então, amanhã eu vou ter que fazer isso, aquilo, e você começa a ficar ansioso, você começa a ficar ansiosa, e você começa a ficar com medo de que se vai dar certo, se não vai dar certo, e você pensa muitas vezes numa entrevista que você vai no outro dia, e não consegue dormir, porque você fica pensando, será que a pessoa que vai estar realizando a entrevista vai gostar do que eu vou falar, não vai gostar? Será que eu vou conseguir ter um posicionamento, a postura que a pessoa que está entrevistando quer? E você começa a ficar pensando em tantas coisas, e o medo começa a surgir, e de repente você chega no dia da entrevista, você está tremendo, você está suando, e você não consegue se sair bem por causa do medo. Quem já fez a autoescola aqui? Todo mundo quase. Quem teve medo quando foi fazer a baliza? Quem ficou, poxa, agora? O que eu vou fazer? E de repente você vai lá e começa a tremer. De repente o teu pé está assim, ó. De repente, o carro começa até a dar uma aceleradinha porque o teu pé está tremendo. Porque você treme, você soa. E você fala, cara, eu não quero, claro que a gente pensa também no financeiro, a gente não quer gastar de novo, eu não quero fazer de novo. E daí você começa a suar, e muitos não conseguem sair bem por causa do medo. Você aprendeu, você fazia direitinho na autoescola, você acertava, você aprendeu a manha, que é chegar ali no cantinho, virar todo o volante para um lado, depois você faz assim, depois vira tudo por outro, você faz assim. Você fazia certinho na autoescola. E de repente você fez por várias vezes. Eu não sei você, mas eu fiz mais 50 vezes. Eu já sabia até sozinho o volantia. Mas quando chega na hora, dá um branco. Você fala, como é que era mesmo? Meu Deus, e agora? Porque o medo, ele começa a produzir insegurança. E a insegurança começa a te levar a um fracasso. Porque você tem toda a habilidade, você tem todo o conhecimento, você aprendeu, você sabe fazer. Mas naquele momento o medo domina você. E naquele momento que o medo domina você, tudo aquilo que você aprendeu começa a cair. Tudo aquilo que você tinha como segurança começa a cair. E de repente você já não vai tão bem. Você já não consegue fazer. Por quê? Porque o medo te dominou. Então nós vemos que o medo, ele produz essa insegurança, esse desespero. Tem medos que não são lógicos. Tem medos que não têm lógica. Que não tem o porquê, muitas vezes. E muitas vezes as pessoas não entendem que tem medo. Muitas vezes nós mascaramos o medo. Como que nós mascaramos o medo? Você vai na entrevista e fala, não queria um emprego mesmo. Eu não queria um emprego, por isso que eu não fui. Eu não fui na entrevista porque eu não queria um emprego. Mas na verdade você ficou com medo de participar da entrevista muitas vezes. A pessoa fica com tanto medo de participar da entrevista que ela fala, não, emprego não é pra mim, isso daí não é pra mim. De repente não vai numa entrevista por causa do medo, porque o medo impede ela de avançar. Muitas vezes tem pessoas que têm fobias, tem o pânico, que é a questão do pânico ali, do medo, que é uma síndrome. Nós vemos que tem pessoas que muitas vezes têm medo de entrar no elevador. A pessoa vai entrar no elevador, ela não tem medo do elevador em si, ela tem medo do que pode acontecer se ela entrar dentro do elevador. O elevador, ela não tem medo, tem medo se ela entrar, ela começa a pensar, se eu entro no elevador, aperta o botão 9, e ele para no 7 no meio de tudo, e não abre mais a porta, e daí? E já começa a dar falta de ar antes de entrar, começa... Tem pessoas que sobem no, sei lá, se o prédio for 30 andares, ele sobe de escada, porque ele não entra em elevador. Porque ele tem medo do elevador. Ele tem medo das consequências dele entrar no elevador. Ele já começa a pensar coisas que nunca talvez aconteça. Ele começa a pensar, se para o elevador, se o elevador cai, se acontece isso com o elevador, acaba a luz, se eu vou ficar sem ar, eu tenho fobia. E impede ele de andar de elevador, ter um conforto de subir rápido. Por causa do medo. Então o medo, ele começa a nos aprisionar numa zona de conforto, de certa forma, e nós não saímos da onde nós nos sentimos confortáveis. Tem pessoas que não conseguem avançar porque ela está tão presa a um medo que ela não consegue sair daquela zona de conforto que ela criou, e todo desafio que aparece, ela não consegue enfrentar ou não consegue avançar a esses desafios, porque o medo aprende. Então o medo nos impede de crescer, o medo vai nos levando a retroceder naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos trazer para os dias de hoje, trazer para o nosso contexto atual.
Quantas pessoas estão desesperadas por causa da situação que estamos vivendo? Quantas pessoas que estão com pânico, desespero, porque é algo incerto ainda, é algo que nós não sabemos quando vai acabar, de que forma vai acabar, quando vai ser uma vacina ou quando não vai ser uma vacina, e as pessoas ficam nessa insegurança, nessa incerteza, e muitas pessoas estão apavoradas, estão com medo. Eu vejo, irmãos, e não é questão de lá de fora, irmãos dentro da igreja, desesperados, com medo, pastores. Eu faço parte de alguns grupos, a gente vê pastores com medo, sai um novo remédio e manda para todo mundo, esse cura, esse vai proteger nós. E irmãos, não sou contra remédio, mas nós temos que trazer esperança, nós temos que falar Jesus, sabe aquela música que ele cantou? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, é porque Ele vive que eu posso caminhar, é porque Ele vive que eu avanço, é porque Ele vive, Ele me traz a segurança que eu preciso. Passamos por momentos de insegurança sim, mas são momentos, logo o nosso coração se alinha, nós centralizamos em Deus, falamos, opa, perdoe Senhor, foi um momento, eu estou aqui de novo Senhor, obrigado por me trazer novamente, e você começa de novo a avançar, mas queridos, o que não pode é você viver em um medo constante, é você viver preso a um medo sem lógica. Mas eu não sei o amanhã, a palavra do Senhor diz, viva o hoje. Jesus deixou bem claro, viva o agora, viva o hoje, o amanhã pertence a Ele, então eu vou viver o dia de hoje, eu vou viver o agora, eu vou viver este momento que eu estou agora pregando, eu estou vivendo o agora em Deus. O amanhã Deus está te guardando, o amanhã Deus vai estar provendo na sua vida, o amanhã Deus vai estar agindo na sua casa, o amanhã pertence ao Senhor, nós não temos o domínio sobre o amanhã, e nós ficamos com medo, e muitas vezes nós mascaramos o medo com uma palavra que se chama prudência, nós damos a desculpa, e falamos, não, precisamos ser prudentes, mas na verdade não é prudência, na verdade se nós sondar bem no fundo dos nossos corações, é medo. Mas nós temos que ter cautela, irmãos, e prudência tem que ter. O Senhor nos ensina a cautela e nos ensina a prudência. Ele nos ensina isso, mas medo não. O que é prudência? Prudência, se falaram que é para andar de máscara, eu vou andar de máscara. Se falaram que eu tenho que lavar a mão, prudência, vai lá e lava a mão. Se falaram que tem que passar álcool em gel, eu vou lá e passo álcool em gel. Se falaram que é melhor tirar o tênis para entrar dentro de casa, eu vou colocar um chinelinho, na verdade isso é questão muitas vezes de higiene, você vai lá, tira o sapatinho, o tênis e vai descalço para dentro de casa, com o chinelinho que fica na porta. Isso é prudência. Você não vai lamber o chão. Eu tenho fé, Deus. Você vai lá e lambe o chão, de tanta fé que você tem. Não é isso, irmão. Isso é imprudência. Agora, se você é prudente, agora a prudência é, eu posso sair? Pode. Eu posso ir no mercado? Pode ir no mercado, porque está dentro, a lei permite. Falaram, você pode ir no mercado, você pode. Posso ir na igreja? Pode ir na igreja, não estamos dentro da lei, pode ir na igreja. Mas se eu sair, que tal que o vírus me pega? Irmãos, se o vírus quiser, ela pega você dentro da tua casa. Tem pessoa que nem saiu e pegou. Tem pessoa que nem saiu e pegou. Agora nós temos que ter a segurança em Deus. Paulo, ele declarou que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora nós vemos todo mundo com medo de morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A gente fala, eu quero ir para o céu, Senhor. Mas Deus fala aí, vai, tá chegando tua hora. Deus, não, Senhor, eu não quero ir tanto assim. O céu, deixa para depois. Então nós queremos ir para o céu, mas não queremos morrer. Estão entendendo o que eu estou falando? Então assim, eu não estou falando que a morte é algo gostoso, a morte é triste. Porque nós não nascemos para morrer, mas nós temos que ter a fé que Deus, ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. E se eu for de alguma forma contaminado, como Paulo não foi picado pela cobra? Deus livrou Paulo da picada?
Paulo pegou o graveto, a cobra estava lá, Deus não podia revelar para Paulo, eis que uma cobra está nesse graveto, Paulo. Ele não tinha comunhão com o Pai? Se tu vê Deus falando com ele todo momento, Deus não poderia falar, calma Paulo, não pega nesse graveto não, está perigoso, cautela nesse graveto. E Deus não falou nada, ele meteu a mão no graveto, pegou a cobra, pá, uma víbora, serpente. As pessoas que eram da ilha, os nativos, eles conheciam aquela cobra, só estavam esperando ele bater, cachuleta, morrer. Estavam esperando ali, só estavam esperando, aguardando os momentos, falando aí, vai morrer daqui uns 30 segundos, 30 minutos. E ficaram ali, não tinha um relógio na época, ficavam vendo o sol, a lua, passou já, mas vamos esperar mais um pouquinho, vai morrer. De repente passou, irmãos, daqui a pouco falaram, cara, esse cara tem alguma coisa, é algo especial nesse cara aí, não pode, todo mundo é picado por essa cobra, não tem antídoto, não tinha antídoto na época nem hoje, morria. De repente Paulo não morreu, ele foi picado pela cobra, mas não morreu. Muitas vezes nós passamos por situações que somos até picados, mas o veneno não produz o que era para produzir, porque Deus nos livra. Mas tem pessoas que, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Se você é prudente, está agindo com cautela, está andando dentro da vontade do Senhor, e Deus falar para você, vai, você vai. Se for para acontecer algo, é dentro da vontade do Senhor na sua vida. Se entregue à vontade do Senhor, confia que Ele tem o melhor para você. Nós não cantamos? Os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Não é isso? A música? É isso. E muitas vezes nós falamos, os sonhos de Deus é melhor, mas poxa, Senhor, eu quero lutar tanto. Desculpa até a forma de falar, muitas vezes nós estamos lutando pelo osso, e Deus tem o filé. Nós estamos ali no osso. Não largo não, Senhor, é meu osso. E Deus fala, filho, tem a picanha para você aqui, eu estou liberando. E nós lutando, deu para ir, amém? Eu quero ser mais objetivo, que eu não tenho todo o tempo. Então o medo, nós precisamos expulsar o medo das nossas vidas de uma vez por todas, irmãos. O mundo está olhando e quer pessoas corajosas. É o momento de nós nos levantarmos no que cremos. É o momento de nós mostrarmos coragem em meio a pessoas desesperadas. É o momento de nós mostrarmos calma, sabe, respira fundo, faz assim, e chega para a pessoa e fala, Deus tem o melhor para a sua vida. Não é o momento de nós entrar na neura, na pira, sabe, entrar na pira. Você entra na pira dos outros, os outros começam a pirar, você pira junto. Sabe o que o jornal faz? O jornal, ele está fazendo hoje, ele está trazendo muitas vezes pânico para a vida das pessoas. Ele está fazendo um desserviço. Os jornais, não todos, mas muitos estão fazendo um desserviço para a sociedade. Não fala mais sobre notícia. Eles não falam sobre notícias, eles falam sobre opiniões próprias. Então eles trazem a opinião deles no jornal, não a notícia, não os fatos, eles trazem a opinião. E eles começam a falar, todo mundo vai morrer, e se você sair de casa você está ralado, e se você, meu Deus, é que nem quem viu o vídeo do vírus na porta de casa. Sai assim, o vírus está ali, eu vou te pegar. E as pessoas começam a entrar nessa neura. E o jornal entra e começa a fazer isso na mente das pessoas. As pessoas começam a ficar desesperadas. A pessoa já tem síndrome, já tem medo de tudo. Dê mais um na lista. Mais um na lista, eu não posso sair. Tem pessoas, eu vi um vídeo esses dias que é algo assim, eu estou falando de uma síndrome, estou falando de fobias. Eu vi esses dias um vídeo onde a pessoa sentou no metrô, colocou em volta de si aquelas fitas de cuidado, colocou três bancos, sentou. Ele estava vestido de aquelas roupas de astronauta, sentou lá, e de repente todo mundo chegava meio perto, tinha um sonzinho que ele fazia, vá para longe, danger, danger, danger. Daí a pessoa olhava, de repente ele pegava a fita métrica, 2 metros, a pessoa ia, ficava 2 metros dele. Era uma brincadeira, mas tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso, não pode nem chegar meio perto. Você chega assim, e com máscara ainda. Irmãos, tudo tem um limite. Não deixe que o medo te domine. Viva. Você está sabe, o medo te impede de viver. Viva a vida de Deus. Sabe, tira ali o estresse, fica relax na presença do Senhor, fica na paz, descansa.
faz a sua parte e descansa. Amém? Então o medo foi um fator. Eu poderia falar muito mais coisas sobre o medo, citar vários outros versículos, mas o principal é: no amor não há medo. E o verdadeiro amor diz que lança fora, e outras versões diz expulsa o medo. Porque o verdadeiro amor expulsa, porque não faz parte das nossas vidas o medo. O amor de Deus nos traz a segurança que necessitamos. O amor de Deus nos traz a confiança que necessitamos. O amor de Deus nos traz o descanso para as nossas almas. O amor de Deus é o único lugar que nós vamos conseguir ter o descanso total, a paz total, a alegria plena. O amor de Deus é o único lugar onde o medo não pode nos dominar. Qual que é o antídoto do medo? É o amor. O amor que vem do Pai é o antídoto do medo. Quando um filho sente que é amado por um pai e confia no seu pai, se o pai falar para ele pular do 3º andar, ele não pensa 2 vezes, se joga. Por quê? Porque ele sabe que o pai dele de forma nenhuma vai deixá-lo cair no chão, e se ele está falando para pular é porque o pai tem a segurança de agarrá-lo, e tem a segurança de cuidar dele. E o nosso pai, ele fala, se um pai terreno, natural, consegue gerar essa confiança na vida de um filho, imagine eu não vou cuidar de vocês. Imagine se eu não vou cuidar da vida de cada um de vocês. Queridos, vamos confiar no caráter do nosso Pai. Vamos confiar na pessoa do nosso Pai. Se Ele falar para nós que nós estamos seguros, nós estamos seguros. Se Ele falar para você que não haverá dano algum na sua vida, todos os seus cabelos estão contados, Ele está falando, quando Ele fala que todos os seus cabelos estão contados, está falando, cada detalhe da sua vida está em minhas mãos. Cada detalhe da sua vida eu cuido. Deixe eu cuidar de você. Deixe o papai tomar conta da sua vida. Descanse nesse cuidado, descanse nesse amor, aprenda a realmente se lançar no Pai, aprenda realmente a confiar nesse amor, aprenda, nós precisamos, porque cantar é uma coisa, ler é outra coisa, agora vivenciar esse amor, caminhar nesse amor, descansar nesse amor é totalmente diferente, porque é uma prática diária, é nós levantarmos todas as manhãs crendo que existe um Deus que está olhando por nós, que existe um Deus que está nos guardando e nos livrando de tantas coisas. Talvez você não percebe no seu dia, mas Deus tem te livrado de tantas situações, Deus tem te livrado de tantas coisas, Deus tem te livrado talvez de várias situações. Talvez você passou perto do vírus, Deus não deixou o vírus te tocar, e aqueles que foram tocados pelo vírus, muitos aqui no nosso meio, o Júnior, tantos outros, Deus curou, Deus tem guardado, Deus tem protegido. Queridos, há uma palavra sobre nós como igreja, há uma palavra sobre nós, e Deus, Ele não quer que venhamos andar baseado no medo, Deus quer que nós venhamos andar pela fé, olhando para Ele, caminhando, olhando na segurança que Ele nos dá. Sinta-se seguro em Deus. Nós sabemos o Deus que temos crido, Ele é fiel, Ele é poderoso, e Ele nos guarda, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, Ele guarda os nossos amados, Ele guarda a nossa casa, Ele guarda nossos familiares, Ele guarda porque Ele é bom, Ele é fiel, e Ele está todo o tempo falando: filho, confie em mim, filho, se entregue a mim, filho, se lance de uma vez por todas em meu amor, confie que eu tenho o melhor para você, confie que os meus caminhos são maiores do que os teus, então se lance aos meus caminhos. Os pensamentos que eu tenho sobre você são maiores do que os seus pensamentos. Muitas vezes você pensa em algo, Deus está pensando em outra coisa. Muitas vezes você sonha tão pequeno, Deus fala: abra a mão desse sonho, eu tenho um sonho muito maior para você viver, vivenciar, conquistar, realizar, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu cuido de você, eu cuido de você, e nós precisamos nos lançar no verdadeiro amor. Quando nós nos lançamos nesse amor, o medo vai embora, porque no amor de Deus não há espaço para o medo. Amém? Se fosse eu, ia dar um glória. Estou sentindo falta de pregar na Assembleia de Deus. Estou brincando, irmãos. Um pouquinho. Outro fator para nós caminharmos. São 2 fatores, depois eu vou entrar na ação de Deus. Outro fator que agravou a situação de Elias, ele decidir andar sozinho. Chega um momento que ele teve um medo, ele deixou o seu moço e caminhou para o deserto. Ele decidiu abandonar o seu moço, deixar o moço de lado
o companheiro que estava andando com ele, para continuar sozinho. Isso agravou a situação de Elias. A palavra do Senhor nos diz, em Eclesiastes capítulo 4, o verso 9 e o 10. Se alguém puder trazer uma água para mim, Pedrão. Obrigado. Como eu grito, irmãos, eu vou perdendo aqui a saliva e tudo mais. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Irmãos, a decisão de Elias de continuar sozinho agravou a situação dele. Nós vemos que muitas vezes em situações difíceis, nós acabamos querendo caminhar sozinhos. Ou muitas situações das nossas vidas nós queremos caminhar sozinhos. Falar, eu vou enfrentar a situação sozinho. Ninguém me ama, ninguém quer estar comigo, ninguém quer me ajudar. Na verdade, isso é um engano que muitas vezes nós colocamos dentro de nós, o inimigo gera. Nós não podemos andar sozinhos de forma nenhuma. A palavra do Senhor diz que nós sempre precisamos andar juntos. Como igreja, nós somos um corpo. E o corpo não tem como pegar o teu dedo, arrancar, jogar fora sem ele morrer. Vai morrer e você vai ficar com dor. Nós somos um corpo ligados em amor em Deus. Se nós somos um corpo, a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de cada um de vocês. Você precisa da pessoa que está aqui do seu lado. Obrigado, Thiago. Deus abençoe. Nós vemos na nossa caminhada que o maior problema de líderes é andar sozinho. O maior problema de uma pessoa é não ter alguém para dar satisfação. Nós vemos que muitas pessoas, por andar sozinhas, acabam caindo em situações, se ela se abrisse, ela não cairia. A gente vê que muitos líderes falam, pois se eu tivesse alguém para abrir o coração, talvez eu não teria tomado essa decisão, talvez eu não tivesse caído. Então, irmãos, nós precisamos entender com humildade que nós precisamos uns dos outros. Está com luta? Nos procure um irmão maduro, fala com ele, peça ajuda. Está passando por alguma situação difícil? Fale com alguém, peça ajuda. Está triste? Fale com alguém, converse com alguém, não se isole. É um isolamento, você fica em casa tudo, mas tem pessoas isolando de tudo, não se isole. Converse com pessoas, ligue para pessoas. Está meio depressivo, ligue para alguém, converse, compartilhe, fale, eu estou meio depressivo, estou andando muito triste. Nos procure, me procure, estou disposto a te ajudar. Mas não ande sozinho, não passe por essas situações sozinho. Vamos se unir. Vamos caminhar juntos. Todos nós temos fraterno, eu estou com medo, pastor. Estou com medo. Vamos conversar, vamos orar. Mas não caminhe sozinho, não caminhe sozinha. Tenha uma pessoa para você abrir o teu coração. Eu abro o meu coração. Irmãos, eu abro o meu coração, pastor Guilherme. Quantas vezes eu cheguei para ele e falei, olha, não estou muito bem. Não foi, pastor? Quantas vezes? Eu sou um ser humano. Muitas vezes chego para o Guilherme e falo, estou cansado. Estou cansado, pastor. Estou cansado. Ele fala umas palavras e eu fico animado de novo. Ele ora, não é no mesmo dia, irmão, no outro dia que eu estou animado de novo. Mas eu compartilho com a minha esposa. Eu falo, poxa, estou meio estressado. Os irmãos, brincadeira, irmão. Estou meio estressado, pastor, estressado. E é normal nós ficarmos em alguns momentos, nós passamos por situações como Elias, onde temos que abrir o coração e falar, me ajude, mas tem pessoas que a gente só vai descobrir que está com um problema depois que a coisa já aconteceu, depois que não tem mais volta. Está com um problema no casamento, nos procure para ajudar, não lute sozinho. Daí quando a gente descobre, separou. Daí fala, pastor, me ajuda, mas já separou. Tem como reverter? Tem, mas é mais difícil.
Agora começou a ter problema no casamento, começou a ver que o negócio não está legal. Procure pessoas para ajudar, só não vai pedir conselho para o ímpio, porque o ímpio vai falar, siga em frente, meu irmão, larga. Já não é isso que Deus tem para a sua vida. Procure os pastores, procure os líderes, procure pessoas maduras em Deus para te ajudar a enfrentar esse momento, mas não lute sozinho. Não deixe o teu casamento ir para o deserto, não deixe o teu casamento entrar na caverna, não deixe a sua vida ir para o deserto, não deixe a sua vida, você colocar a sua vida em uma caverna espiritual, emocional, física. Não permita que isso aconteça. Elias era um homem como todos nós e falhou, ele teve falhas, e uma das falhas dele foi se render ao medo, e outra falha de Elias foi sim deixar o moço dele, andar sozinho. Depois ele reclama para o Senhor e fala, só eu fiquei, Senhor, só eu estou trabalhando, só eu estou fazendo as coisas acontecer, mas ninguém está fazendo nada, só eu continuei como profeta. E Deus fala, você está muito enganado, Elias, tem mais 7.000 que se não prostraram, tem mais 7.000 trabalhando, tem mais 7.000 fazendo as coisas acontecer, você não é o único. Mas ele reclama, mas ele abandonou o moço dele, ele deixou o moço dele para trás, e o moço dele muitas vezes não teve ninguém para ajudá-lo também, porque se o moço cai, quem vai levantar? E muitas vezes Elias não se preocupou também com o moço dele, deixou, abandonou e continuou, e ele também caiu, e Deus levantou, mas Deus não quer que isso sempre aconteça. Deus usa nós, irmãos, para levantar outras pessoas. Deus nos chamou para levantar pessoas, Deus nos chamou para tirar as pessoas do poço, Deus nos chamou para chamar as pessoas para fora da caverna, Deus nos chamou para falar, o deserto não é o teu lugar, o deserto é uma passagem, não é uma vida. Então Deus quer te tirar dessa vida de deserto. E muitas vezes nós olhamos aqui, Elias entrou no deserto, Deus mandou Elias entrar no deserto, Deus não mandou. Abrindo um parênteses na mensagem, muitas vezes, irmãos, pela nossa teimosia, pelas nossas atitudes, nós entramos em situações que Deus não tem para nós, Deus não quer para nós. Deus não quer que você viva num deserto emocional, Deus não quer que você viva num deserto físico, Deus não quer que você viva num deserto espiritual. Deus não te criou para viver num deserto. O deserto é uma passagem, o deserto é onde nos amadurece, o deserto é um lugar onde Deus nos aprova para a promessa, mas não é um lugar permanente, não é um lugar de uma vida inteira. E no deserto não significa que não vai ter provisão, porque no deserto tem provisão, no deserto tem milagre, no deserto tem ação de Deus. Agora, se nós entramos por conta própria, desobedecendo o que Deus tem falado, nós entramos num deserto emocional, um relacionamento que Deus não quer, não mandou, e de repente fala, Deus amado, que homem que o Senhor colocou na minha vida. Deus fala, não coloquei nada, você que escolheu, eu não mandei você pegar esse abençoado de Deus, eu não mandei. E nós pegamos uma pessoa, e nós não oramos, não pedimos conselho, entramos num deserto emocional, num relacionamento dentro de um deserto, e ficamos desanimados, julgando, falando, Deus, por que isso está acontecendo? E Deus fala, filho, eu não quero você neste lugar, eu não te chamei para estar nesse lugar, nesse momento, não é para você estar nesse deserto. E Deus talvez está falando para alguma pessoa aqui, Deus talvez está falando para alguém em casa, Deus não te chamou para estar no lugar onde você está. Deus está falando, saia do deserto, ouça a minha voz, deixe eu te conduzir para fora deste lugar. Glória a Deus, aleluia. Então não ande sozinho, não ande sozinha, estamos juntos. Vamos ser realmente uma família. Abra o seu coração, não, e abra para pessoas que são maduras, para não te julgar, porque tem pessoa que você vai abrir e te julga, te condena. Irmão, está passando isso daí, você está no pecado, irmão, você é um pecador. Irmãos, todos nós somos, Deus tem nos perdoado todos os dias, ninguém é melhor do que ninguém. Vamos nos ajudar, vamos nos amar, vamos poder contar uns com os outros. Eu falo em nome de todos os pastores dessa igreja, vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando, todos nós estamos disponíveis para ajudar você, todos nós. Ah, mas não tem questão de agenda, irmão, se é algo grave, você está precisando de ajuda, nós tiramos a nossa agenda. Você é mais importante.
Se não vai um, vai outro. Se não vai outro, um pastor vai. Se não consegue o pastor, vai um obreiro. Se não consegue um obreiro, vai o diácono, vai alguém. Mas nós vamos ajudar. Amém? Agora, eu quero falar na segunda parte, como Deus agiu diante dessa situação de Elias. Nós vemos que Deus, ele, diante da situação que ele estava passando, Deus cuidou de Elias. Isso é lindo de Deus. Deus não chegou para Elias e falou, você é um medroso. Deus não chegou para Elias e falou, cara, você me decepcionou, Elias. Olha, você é corajoso, segundo a tua palavra. Você falou, segundo a minha palavra, não vai chover, e eu assinei embaixo, Elias. Você foi o cara. E de repente você, por causa da Jezabel, falou uma coisinha, uma mensageira chegou para você e falou que ela ia te matar. Você acha que da mesma forma que eu te guardei tantas vezes, não vou te guardar dessa mulher? Deus chegou assim para Elias? Não chegou dessa forma, irmãos. Porque Deus conhece a nossa fragilidade. Deus conhece a nossa estrutura. Ele nos criou e sabe que muitas vezes passamos por situações onde a emoção começa ali a borbulhar. E de repente ele senta num arbusto, numa árvore de giesta, que é tipo um arbusto grande, e senta ali e fala, Deus, eu quero morrer. Quem viu aquele negócio de tiririca? Eu vou morrer, sabe? Tipo assim, sabe o dia de bad? O dia de bad de Elias. O jovem fala o dia da bad, o dia difícil, o dia ruim. Foi o dia de Elias. Elias viveu esse dia. E de repente ele estava ali reclamando da vida. De repente pegou no sono porque estava depressivo, deprimido, desanimado, angustiado, não tinha vontade mais de fazer nada. Falou assim, eu quero é dormir. E de repente sentou ali, deitou, dormiu, sossegadão. Ele queria dormir, eu acho que por dias. De repente o anjo chegou para atrapalhar o sono. Elias, imagina você dormindo, o anjo chega lá. Tiagão, você. Então, trouxe comida para você. E de repente o anjo vai e deixa um pão quentinho para ele na brasa. Se um anjo fez a comida, irmãos, deve ser o pão. Um pão gostoso, tudo tranquilo. E falou, come, você precisa comer. É como um pai cuidando de um filho, irmãos. Sabe quando o filho não quer comer e o pai fala, você precisa comer, você vai ficar fraco, você vai ficar sem vitamina, você vai ficar sem isso, você vai ficar sem aquilo. De repente o filho não quer comer, mas tem que comer, porque senão vai faltar nutrientes. E daí o pai fica ali, você tem que comer. Foi isso que Deus fez com Elias, mandou o anjo e falou, você tem que comer, você vai ficar pior do que você está. De repente Elias pega e come, de repente ele dorme de novo, tá com a barriguinha cheia, tranquilão, dorme de novo, depois passa um tempinho, o anjo acorda de novo, fala, agora você vai comer, você precisa comer de novo. Ele comeu e falou, agora tua caminho é longo. Porque Deus sabia onde Elias queria ir. Deus sabia onde Elias estava indo. De repente a gente vê Elias caminha lá para o Monte Horebe, lá para a caverna. Mas você vê o cuidado de Deus nisso? Ele poderia ter falado a Elias que morra no deserto. Que morra. Que morra no deserto de fome. E depois algo assim extraordinário e milagroso. Ele andou por 40 dias, 40 noites, e não diz que ele comeu. Imagine, o anjo deve ser um alimento poderoso, né? Comeu, depois 40 dias, 40 noites sem comer. Chegou no lugar onde ele tinha que chegar, onde ele queria chegar, que é na caverna. Então nós vemos que a ação de Deus diante de toda a situação foi o cuidado. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado da nossa família. Deus é como um pai amoroso. Nós erramos, muitas vezes erramos. Deus vem, a palavra do Senhor diz que Ele corrige. O filho que ama, Ele nos corrige. Mas Ele traz a correção com amor. Ele fala, filho, eu não quero você neste lugar, vem para cá, se alimente. Eu quero tirar você desse deserto. Eu quero tirar você dessa situação, vem para cá. A gente vê o cuidado de Deus. E por último, a gente vê um Deus presente. A gente não vê um Deus distante. A gente não vê um Deus que está ali no céu, olhando, julgando as pessoas, condenando Elias, condenando a atitude de Elias. Não, a gente vê um Deus presente na vida de Elias. No momento que Elias mais precisou, quem estava ali? Deus. Deus estava com Elias. Talvez Elias não percebeu todo esse cuidado naquele momento. E nós, muitas vezes, não percebemos todo esse cuidado quando estamos passando por situações.
mas ao cuidar de Deus em cada detalhe das nossas vidas. Deus está presente em todo momento. Talvez nós olhamos e falamos: aonde está Deus? Deus está conosco. Deus está agindo, mas Deus não tem falado, irmãos, mas não importa, muitas vezes Deus não fala nada, mas Ele está nos guardando, está nos protegendo, está conosco, porque Ele é um Pai amoroso, um Deus fiel, e Ele estava presente na situação de Elias, nas lutas de Elias. Deus estava com ele para ajudá-lo a vencer nessas lutas, ajudá-lo a vencer nessa batalha. Deus não falou para Elias: sai da situação sozinho, o problema é teu. Deus falou: eu estou aqui com você, Elias, vou te tirar dessa, vamos sair dessa junto, Elias. E muitas vezes nós estamos em situações e Deus está falando: eu estou com você, meu filho, eu vou te tirar dessa, eu vou te tirar dessa situação. Você não está enfrentando sozinho esse problema que você está vivendo, você não está sozinho nesse problema. Deus está com você enfrentando esse problema. Talvez você está enfermo, você não está sozinho enfrentando essa enfermidade. Deus está com você enfrentando essa enfermidade, e no tempo de Deus, na hora de Deus, você vai ser curado, mas tem o tempo exato de Deus agir. Deus não chega antes, Deus não chega depois, Deus chega no momento exato, no momento exato. Deus vem e opera, Deus vem e age, Deus vem e transforma, Deus vem e muda casamentos, Deus vem, de repente Deus aparece, de repente há um terremoto, te livra da cadeia, você adora o Senhor, de repente as coisas começam a mudar na sua vida, de repente você começa a prosperar, de repente você começa a mudar a tua mentalidade, de repente começa a acontecer, porque Deus está operando. Deus está trabalhando nas nossas emoções, Deus está tornando nós pessoas fortes, fortalecidos nele, fortalecidos no amor dele, para nós enfrentarmos cada dia mais situações de vencer, porque Deus nos ama, e nós somos em Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. Nós nascemos para enfrentar situações difíceis, mas Deus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci situações piores, deixa eu te conduzir para fora dessa situação. Eu estou com você, eu não te abandonei, eu não te deixei, eu não te desamparei, porque eu sou um Deus presente. Deus está presente nos momentos de angústia, aonde as pessoas te abandonam, aonde as pessoas te largam, aonde o teu pai muitas vezes te abandonou, aonde a tua mãe muitas vezes te deixou. Deus não vai fazer a mesma coisa, porque Deus não te abandona, Deus não te larga. O teu amigo pode te abandonar no momento que você mais precisa, a tua esposa pode te abandonar, pessoas que você confia pode te abandonar no momento que você mais precisar, mas Deus, no momento que você precisa, no momento que você mais precisa da presença dEle, Ele está presente, Ele está com você, Ele vai te guardar, Ele vai te ajudar, e Ele vai te levar a vencer essa situação, porque, irmãos, Deus não nos deixa, Deus nunca nos abandona. E eu acho lindo quando Deus chega para Elias e fala: o que você está fazendo aqui? É interessante, porque Deus não fala do lado de fora. Deus não chega assim de fora da caverna e fala para ele: o que você está fazendo aí? Deus mostra: eu estou com você nessa situação. O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias fala: Deus está aqui dentro. Enquanto você não sair da caverna, eu estou com você. Você quer que eu viva na caverna, Elias? E de repente Deus fala com Elias, de repente Deus vai para fora, porque daí Ele está mostrando o caminho para Elias. É como um pai pega na mão do filho e fala: é assim que você tem que andar, é assim que você tem que fazer, é assim que você vai sair dessa situação. E o pai pega o filho e fala: ó, assim, desse jeito você vai conseguir. E Deus pega dentro da caverna e fala: o que você está fazendo aí? E de repente Deus vai para o lado de fora e fala: Elias, sai daí, Elias, sai da caverna. Eu tenho ainda uma história na sua vida, eu tenho grandes coisas para fazer através de você. A minha história com você, Elias, não acabou. E de repente Elias ouve a voz de Deus. Deus sempre vai nos conduzir para fora da caverna. Deus sempre vai nos conduzir para passar pelo deserto, sair do deserto. A voz de Deus nos conduz. Ouça a voz de Deus nessa manhã. Talvez você está preso num deserto emocional, numa caverna emocional. Deus está falando: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo preso?
nessa tristeza? O que você está fazendo preso nessa incredulidade? O que você está fazendo com a sua vida? Talvez não falando para ninguém aqui, talvez estou falando para alguém que vai assistir. O que você está fazendo da sua vida? Deus nos ama de tal maneira. Ele não brincou, Ele não brinca de Deus. Ele não brinca de pai. Ele não brinca em serviço. E diz que Deus nos amou de tal maneira. Não falou que Deus nos amou apenas, fala de tal maneira, porque não há palavras para descrever. E o que achou no momento foi tal. Deus nos ama de tal maneira, que nos deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Deus não te ama com amor qualquer, Deus te ama de tal maneira. Jesus, Ele vive para viver em nós. Jesus, Ele vive para mudar a nossa história. Ele ressuscitou porque Ele olhou para nós. Na cruz, Ele não estava olhando para o além. Na cruz, Ele não estava olhando apenas para o céu. Na cruz, Ele estava olhando para mim, para você hoje aqui, para você que está assistindo. Jesus olhou para nós e falou: vale a pena morrer por eles, vale a pena sacrificar por eles, vale a pena, eu vou morrer por eles, eu vou tirar eles de situações difíceis, porque eu os amo. E muitas vezes os anjos não entendem e falam: mas por que você ama eles? Deus fala: eu os amo, eu os criei, eles são meus filhos e eu os amo. É que nem quando chega para um pai que o filho dá problema. Quando se ama esse filho aqui, e o pai fala: ele é meu, ele é meu filho, eu não vou desistir dele. Nós podemos desistir de pessoas, mas Deus jamais vai desistir de alguém. Até o último segundo, onde a pessoa está respirando, Deus está falando: filho, se renda a mim, filho, ouça a minha voz. Talvez você sofreu a vida toda, eu não queria isso. Eu não queria que você sofresse a vida toda, eu queria te tirar desse sofrimento, mas você não me ouviu. Mas me ouve nesse último minuto, me ouve nesse último segundo. Deus está lutando pelos seus até o último instante, irmãos. Deus não abandonou Elias. Se Elias falasse: eu quero continuar na caverna, Deus ia continuar dentro, falando: Elias, o que está fazendo aqui? Elias, o que está fazendo aqui? Elias, o que está fazendo aqui? Até Elias obedecer e sair daquela caverna. E Elias ouviu a voz de Deus, e Deus falou: vai lá, unge Eliseu, faz, continua. E Deus reconheceu que Elias estava cansado, e Deus pediu mais um serviço para ele, algumas coisas. Depois falou: Elias, eu sei que você está cansado, eu te amo, cara, você fez tanta coisa por mim, eu te amo. Você já lutou tanto, né, Elias? E de repente Deus fala para Elias: cara, eu vou te levar. Eu vou te levar porque você está cansado, você vai viver agora comigo na glória. E de repente a gente vê que Elias prepara Eliseu, que foi um grande homem. Um homem que fez mais milagres do que ele mesmo. Ele fez 7, Eliseu fez 14, o dobro, porque ele pediu unção dobrada. E de repente ele prepara Eliseu, e Eliseu era um homem também ousado como Elias, era outro Elias. Que já pega o cajado, pega ali o manto e já fala: vou testar se esse negócio funciona. Onde está o Deus de Elias? A água abre para mostrar: é isso aí mesmo que estava querendo, Senhor, obrigado. Porque Eliseu era um homem ousado como Elias. Ele preparou uma pessoa para dar continuidade ao ministério dele. Mas Deus não abandonou Elias. Deus falou: eu vou te levar, cara. E de repente vem um redemoinho ali, uma carruagem de fogo, e Deus leva Elias em grande estilo. Sabe quando está acabando o filme? Que filme tem aquele grande estilo de Hollywood? E acabou. De repente vem ali a carruagem de fogo, o vento, leva Elias. E interessante que diz que nos últimos dias, Elias vai retornar para pregar, vai ser uma das testemunhas. Porque o trabalho de Elias não terminou. Ele só foi descansar um pouquinho. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos descansar em Deus. Na verdade, sempre. Mas existe aquele momento que você não consegue mais. Eu já passei por situações que eu já pensei em desistir várias vezes. Mas todo momento que eu penso em desistir, vem a voz de Deus e fala: filho, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui?
Eu vou encerrar. Eu já contei esse testemunho, mas eu quero contar de novo. Eu sinto. Quando eu fui aprender a pregar, tinha medo, tinha tantas coisas. E um dia eu preguei e pensei que ia ser o cara. Pensei que ia ser o Elias de Deus, no tempo bom. E preguei, fui lá com aquele orgulho todo que Deus quebrou. Abri a Bíblia, falei, cara, eu estudei, eu orei, eu sou o cara mesmo. E comecei a pregar, deu 3 minutos, acabou a mensagem. Eu falei, agora o que eu vou fazer? Fiquei olhando, todo mundo olhando pra mim assim. Eu falei, irmãos, não tem mais nada, desculpa. Fechei a Bíblia, coloquei debaixo do braço e fui embora. Isso era no seminário, fazendo seminário para aprender. Entrei no meu quarto, eu era de Curitiba, estava em São José dos Campos. Entrei no meu quarto e chorei. Falei, Senhor, o Senhor me fez sair de Curitiba para me envergonhar. Eu nem conhecia direito o Senhor quando eu saí. Eu tomei uma decisão, deixei minha família, deixei tudo e fim. E o Senhor me envergonha desse jeito. Eu não nasci para isso, me perdoe. Eu pensei que tinha nascido. Eu pensei que tinha nascido para pregar, eu pensei que tinha nascido para ser pastor, mas eu acho que não fui feito para isso, Senhor. Eu chorando, já tinha falado até para o meu cunhado cuidar. Falei, vou embora para Curitiba de novo. Vou abandonar. Não quero mais. De repente eu no quarto orando, ali chorando, na verdade não estava orando não, estava chorando. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audível. Deus falou para mim, não temas, meu filho. Eu sou contigo. Eu vou te capacitar, eu vou te ensinar, tenha paciência. Naquele momento a voz dele me deu tanta paz. Me deu tanta alegria, que eu já saí dali já falando, cara, quando que é a próxima pregação? Eu falou daqui de 1 semana, eu falei, então pode colocar eu de novo. E eu ia tremendo, irmãos, com medo. Mas o medo não me parou. Toda vez que eu subo aqui eu tenho medo, muitas vezes. A Karina sabe como é a rotina, eu acordo, frio na barriga, porque eu tenho temor do que eu estou falando. Eu não estou brincando de cristianismo. Eu não brinco do que eu estou falando para vocês aqui. Eu tenho temor do que eu falo. Eu fico horas preparando, irmãos. Não é para me gabar não, mas eu fico horas orando, preparando. Não é assim, eu quero pregar aqui Salmos 23. É porque Deus me ensinou a vencer o meu medo. Porque Ele falou, eu estou com você nessa. Sobe lá, filho, vamos lá. E eu sempre falo para todos, nunca perca uma oportunidade de vencer o teu medo. Toda vez que as pessoas falavam, abre o culto, abro. Prega, prego. Ora, oro. Tem vezes, irmãos, na igreja onde eu era, que eu pregava para as cadeiras. Eu e as cadeiras, e falava, quer aceitar Jesus? Eu tenho umas cadeiras que quase levantava, irmãos. Quase. Pregava para uma senhorinha, ela era surda. Lembra, pastor? Lembra? Ela era surda. Ela estava muito pouco do lado esquerdo. Eu pregava do lado esquerdo, ó, que falo alto, irmãos. Eu ficava assim. Então, Deus falou. Ela, eu chegava assim no vídeo dela, você entendeu? Dela, Mas se você pregasse do lado de cá, quando eu andava, via pro lado de cá, ela ficava tipo pensando o que ele está falando. Tudo isso foi me preparando e tem nos capacitado todos os dias. Mas Deus está conosco, irmãos. Deus está com você. Sabe a situação mais difícil da sua vida? Onde você pensou, eu passei. Se não fosse Deus, você não tinha passado. Você passou, agradeça a Deus. Eu olho para trás e falo, tantas coisas erradas deu na minha vida. Não, deu tudo certo. Porque tudo que eu passei produziu quem eu sou hoje. Tudo que eu vivi produziu o Tiago que está aqui na frente. Se eu não tivesse medo, eu não falaria sobre medo. Se eu não tivesse medo, eu não falaria que eu venci o medo. Eu não poderia falar para você, vença o medo. Porque eu já venci o medo. Tem momentos na nossa vida, eu e a Karina, nós só já sentamos, só choramos. Mas Deus sempre esteve conosco. Sempre. Quantas vezes nós dois vê situação financeira, tantas outras coisas e fala, Deus, será que não tomamos a decisão errada? E Deus olhar para nós e falar, não, filho, você está no caminho certo. Toda decisão tem um sacrifício, irmãos. As pessoas nos olham hoje
e não sabe muitas vezes o que nós enfrentamos. Olha uma pessoa bem-sucedida e não sabe os anos que ela passou para hoje ter o que ela tem. Foi lutas, foi batalhas, foi ouvir a Deus e continuar perseverando aonde as pessoas falam não vai dar nada. Onde as pessoas olham e falam, você tem inteligência suficiente para ser melhor do que isso. Mas eu não vejo, irmãos, nada melhor do que ser pastor. Eu não vejo nada mais honroso de Deus ter me chamado para o ministério. E ainda levei de bucha ainda junto ser empresário, para a glória de Deus. Mas toda a honra é de Deus. É por ouvir a voz de Deus falando, sai da caverna, vem, deixa eu te conduzir. E obedecer cada detalhe que Ele falou. Amém? Se coloca de pé, por gentileza. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Perdoe, de vez em quando eu choro, eu sou meio sanguíneo. Eu choro, daqui a pouco estou feliz de novo. Eu sou tipo o pastor Marcelo, mas ainda sou um pouco menos chorão. Só um pouco. O pastor ainda ganha, o pastor Marcelo ganha. Estou me graduando. Ele falou que deu anos, ficou bom do jeito que é, né? Então ainda tenho tempo. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero pedir para o Júnior cantar aquela música de novo. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E eu quero que você realmente se entregue aos sonhos de Deus nessa manhã. Ouça Deus te chamando para fora da caverna. Ouça Deus te chamando para você viver uma nova história com Ele. Sabe, meu irmão, minha irmã, amado, amada, deixa Deus te conduzir para os sonhos dEle. A caverna não é o teu lugar. Essa situação que você está vivendo tão difícil não é o teu lugar. Deus quer te levar a coisas maiores. Deixa Deus te conduzir aos sonhos dEle nessa manhã. Deixa Deus ressuscitar sonhos. Talvez Deus vai ressuscitar sonhos nessa manhã. Você que está aqui, colocar a mão no seu coração. Você que está em casa nesse momento, coloca a mão no seu coração e fala, Deus, eu quero viver os seus sonhos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. É isso que Deus estava falando para Elias. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso. Ele falou, Elias, deixa eu fazer o que você não pode fazer, Elias. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sim, Deus. Sou pequeno e falho, mas Ele conhece a nossa estrutura. Deus. Ele só faz o melhor. Ele só faz o melhor por nós. Ele é um papai amado. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Pai. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Ele só faz o melhor por nós, irmãos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe
apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz Deus o vai cumprir de melhor novo. pelos seus. Deus vai cumprir Deus vai cumprir o plano dele na sua vida. Deus vai cumprir o plano dele na sua casa. Ele vai fazer o que lhe apraz. Nós nos entregamos ao teu plano, Senhor. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Aleluia. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Declare isso. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sempre é o melhor. Sou pequeno Ele e conhece a nossa falho, estrutura. mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Obrigado, pelo Jesus. seu. Acredito, sim. acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Eu acredito. Acredito, sim. Acredito. Eu acredito, Pai. Sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Sim, Pai, nós acreditamos. Acredito que Tu és um Pai fiel, sim, que Tu és um Pai amoroso. Acredito, Deixa Deus te conduzir nessa manhã. Sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível Deus vai fazer. Aleluia! Aleluia! Coloque a mão em posição de receber, por gentileza. Eu sinto Deus querendo liberar novos sonhos. Eu sinto que Deus quer liberar sonhos e ativar sonhos. Talvez algum sonho teu que estava adormecido, Deus está acordando, despertando esse sonho nessa manhã, porque foi Ele que colocou no seu coração. Sonhos que você olhou, talvez pelas circunstâncias que estamos vivendo, falou, poxa, vai demorar. Agora, será? Deus está falando, filho, ouça a minha voz, não olhe as circunstâncias, o sonho é meu, a provisão é minha, os meios são meus. Quando Deus mandou Noé construir a arca, Noé não perguntou onde está a madeira. Noé simplesmente falou, eu vou construir. Deus mandou a provisão, Deus mandou os recursos para ele construir a arca. Talvez Deus está mandando nessa geração, nesse tempo, você construir uma arca. Algo para levar as pessoas a conhecê-lo mais. Talvez Deus está gerando algo no seu coração e você tem olhado para os recursos. Deus está falando, não olhe para os recursos, olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. O Senhor está falando, não olhe para os recursos, olhe para mim. Se o sonho é meu, se eu coloquei no seu coração, eu vou trazer os recursos, eu vou dar os meios, eu vou abrir as portas, eu vou capacitar, eu vou ensinar. Apenas creia, apenas confie, apenas deixa eu te conduzir. Deixa o teu sonho sair da caverna, deixa o teu sonho sair do deserto, deixa o teu sonho, deixa o sonho de Deus agora começar a fluir na sua vida novamente. Comece a sonhar novamente, comece a sonhar novamente, comece a sonhar novamente. Deixa Deus ativar sonhos na sua vida. Deus nos criou para viver coisas grandiosas, maravilhosas. Deus nos dá sonhos impossíveis
mas Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Eu declaro sobre cada vida, eu declaro sobre cada irmão, eu declaro sobre cada irmã, eu declaro sobre empresas, eu declaro sobre negócios. Eu declaro agora a ativação do céu, a ativação do Pai, a ativação. Eu declaro novos negócios surgindo. Coloca a mão sobre a sua mente. Você quer empreender? Você quer ser um empreendedor? Você quer empreender? Coloca a mão sobre a sua mente. Eu declaro, Pai, sobre cada mente, sobre cada mente, a sabedoria para o negócio. Eu declaro sobre cada mente as estratégias necessárias. Eu declaro sobre cada mente agora a clareza de como investir, do que fazer, como fazer. Eu declaro agora, Pai, que esse negócio, esse empreendimento é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, Pai. Gera novos empreendedores, gera novos negócios, Pai, em nome de Jesus. Deus está levantando novos empreendedores para poder manifestar o reino e empreender no reino. Deus vai fazer o impossível acontecer, mas deixa que o negócio não seja teu, seja dele. Talvez você fala, eu quero empreender, mas deixa Deus ser o dono do teu negócio, deixa Deus ser o dono do seu empreendimento. Nada pode impedir o empreendimento de Deus. Deus está com o empreendimento, Deus que criou nós. O inimigo tentou barrar o empreendimento, o inimigo tentou barrar o crescimento, o inimigo tentou barrar o que Deus tinha para fazer, mas o inimigo não conseguiu, porque ninguém pode impedir o empreendimento de Deus. Ninguém pode impedir. Se Deus falou para você empreender em algo, homem, mulher, ninguém, demônio, seja o que for, se você ouvir Deus, obedecer a Deus, nada e ninguém vai poder impedir de você empreender, ter um novo negócio, e o teu negócio vai prosperar. Assim como Isaac em Gerar plantou no deserto e houve frutificação, houve o fruto, houve o fruto. Vai haver fruto na sua vida, haverá multiplicação na sua casa, haverá multiplicação. E eu declaro sobre você os sonhos de Deus sendo ativados. Talvez é o sonho no negócio, talvez é um sonho de viagem, não sei. O sonho de Deus no seu coração, aquilo que Deus colocou. Eu declaro em nome de Jesus a ativação. Eu declaro em nome de Jesus os recursos. Eu declaro em nome de Jesus as portas se abrindo. E eu declaro em nome de Jesus o start de Deus. O start de Deus sobre você. O start de Deus sobre você. Eu vejo como uma tela e Deus apertando o start. E Deus dando o start, falando: filho, vamos lá, está na hora de tirar da gaveta, está na hora de tirar da caverna esse negócio, está na hora de tirar da caverna esse sonho, é meu sonho, vamos lá, filho, eu estou com você, eu vou prover, eu vou dar os recursos, vamos, filho, vamos, filho, vamos, filha, vamos, filho, vamos, filha, vamos, filho, vamos, filha. Rababassuri, cantarabassuri, cantarabassuri, cabadarabas. Deus está dando start, irmão. Deus está dando start para você que está em casa. Algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas estão recebendo o start de Deus. Aprovação, falando: está aprovado, eu assino embaixo. Vamos lá, filho, é meu. Eu estou assinando agora a folha. Eu estou assinando essa folha. É nosso negócio, filho, vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus vai fazer. Aleluia, aleluia. Quem crê na ativação do céu? Quem crê que houve um start para muitos negócios?
para muitos projetos. Você que está em casa diz amém, coloca no comentário, amém. Creia, irmãos, eu acredito sim, que Deus vai fazer o impossível acontecer. É tempo de nós andarmos nessa fé, não é tempo de medo, não é tempo de medo, irmãos, é tempo de fé. Vamos lá, amém? Alguém tem alguma palavra, algo para compartilhar? Já que nós estamos em mais, alguém quer falar alguma coisa? Pastores, pastoras, Marta, não? Alguém? Amém, irmãos. A gente pergunta porque nós somos um mover profético. Muitas vezes Deus libera algo, nós não podemos perder. Amém? Então deixa eu orar para encerrar. Deus abençoe a sua vida, que seja uma semana abençoada, uma semana de muita comunhão, muita intimidade com Deus. Que a graça de Deus, a comunhão do Pai, a comunhão do Espírito, o amor de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. E que nessa semana você sinta a direção de Deus, sinta Deus te conduzindo, que você possa ver os sonhos de Deus nascendo na sua vida, que você possa ver o start de Deus em várias situações nessa semana, Deus dando start. Você vai lembrar, poxa, é o start de Deus, é uma porta se abrindo, é uma oportunidade aparecendo para que o negócio vá, para que os recursos venham. Então em nome de Jesus eu declaro que você não vai perder uma oportunidade, você não vai perder a porta aberta. Deus vai trazer a clareza para você, Deus vai trazer o discernimento, Deus vai trazer o conhecimento, Deus vai trazer a certeza de entrar. Então Deus vai colocar no seu coração em nome de Jesus, amém, e glória a Deus.